Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. A primeira das 3 audições que estão aprazadas para hoje, melhor dito. Hoje de manhã temos o gosto de contar com a presença do Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, que cumprimento e cuja disponibilidade muito agradeço, acompanhado que vem do Dr. Álvaro Novo, Diretor de Gabinete do Sr. Governador. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorrerá. Portanto, trata-se de uma audição na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, que sinteticamente referiria que, fundamentado... Senhores deputados, agradecia que se sentassem entretanto, a sala não propicia as melhores condições. À vontade, Sr. Deputado. Dizia eu, o requerimento sinteticamente alude à existência de quadros a exercer funções de consultor do Conselho de Administração, oferindo uma remuneração de cerca de 15 mil euros, desconhecendo-se critérios de recrutamento específico e outros fundamentos que o Sr. Deputado Rui Afonso, enquanto representante do Grupo Parlamentar do Chega, terá a oportunidade de explicitar. Como autor do requerimento, a audição começará precisamente pelo Grupo Parlamentar do Chega, disporá de 5 minutos para colocar as suas questões, o Sr. Governador disporá de igual tempo para responder e depois da resposta do Sr. Governador ao Grupo Parlamentar requerente, os demais irão usar da palavra sucessivamente também por 5 minutos. O Sr. Governador terá a amabilidade de anotar as questões, porque relativamente às questões dos demais grupos parlamentares, dar-lhe a palavra no final. Agradecia a contenção nos tempos, até porque ainda não perdi a esperança de poder corresponder ao convite para assistir à posse do Conselho de Finanças Públicas, que está aprazado para o 12h30 e, portanto, dependerá das intervenções das senhoras deputadas e, obviamente, também das respostas do Sr. Governador. Renovando os meus cumprimentos a todos, palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Faça favor, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Professor Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal, Dr. Álvaro Novo, Diretor do Gabinete do Governador do Banco de Portugal, e a Dra. Maria João Gago, Diretora Adjunta do Departamento de Comunicação e Museu do Banco de Portugal. Enfim, eu pensei que também viria a Dra. Helena Adegas, penso que é, digamos, a corresponsável com o Sr. Governador na liderança do Departamento de Pessoas e Estratégia Organizacional, mas penso que o Sr. Governador estará em mais condições para responder às nossas questões. Pronto, o Sr. Governador, como sabe, foram divulgados, enfim, notícias relativas a um dos quadros do Banco de Portugal a exercer funções como consultor do Conselho de Administração e a oferir uma remuneração de cerca de 15 mil euros. Estamos a falar de uma remuneração superior à do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e do Sr. Primeiro-Ministro. Não existe informação sobre as tarefas específicas destes consultores, nem quantas pessoas estão a exercer este tipo de funções no presente momento, nem informação sobre quais os critérios de recrutamento específico para este tipo de funções. A Lei Orgânica do Banco de Portugal também não é explícita quanto ao assunto em apreço. Importa que os responsáveis do Departamento de Pessoas e Estratégia Organizacional esclareçam as questões relativas a este exemplo, bem como a estratégia geral adotada pelo Departamento no que diz respeito à política de recrutamento e recursos humanos do Banco de Portugal. Assim, Sr. Governador, gostaria de o questionar quantos consultores é que existem no presente momento no Banco de Portugal, por que razão é que foram criados esses cargos de consultores do Banco de Portugal, o que é que fazem de tão relevante para tal salário, porque realmente nós precisamos de perceber onde é que o Banco de Portugal gasta dinheiro, no sentido de percebermos se não está a extravasar, no fundo, aquilo que seria um quadro de remunerações estipulado, enfim, legalmente. Eu gostaria também de saber qual é a política de recrutamento interna em vigor para este tipo de cargos, ou seja, que tipo de pessoas ou que funções é que desempenharam no Banco de Portugal e que neste momento estão a desempenhar este tipo de cargos,
se são cargos de consultores ou se existem outros cargos, além de cargos consultores, no fundo, que estão adstritos para ex-quadros do Banco de Portugal. O Sr. Governador, enfim, tomou posse em julho de 2020 e eu gostaria de saber quantos consultores é que foram nomeados desde essa data. Para nós é importante, enfim, perceber se realmente era uma política já adotada anteriormente ou se realmente é uma política recente. E se também não considera estranho que a Comissão de Vencimentos do Banco de Portugal não realize qualquer reunião há mais de 10 anos. Enfim, é um tema que neste momento é opaco, é muito pouco transparente. Pode ser, no fundo, a ponta do iceberg de um conjunto de funções que é atribuída a ex-quadros, enfim, de entidades públicas ou de entidades reguladoras, e o Banco de Portugal pode não ser efetivamente um caso único, mas, Sr. Governador, neste caso, gostaríamos de perceber exatamente, realmente, o que é que estes consultores fazem, quantos consultores é que existem no momento, se o Sr. Governador, enfim, tem conhecimento de casos passados e se, no fundo, vai fazer algum tipo de auditoria para perceber quantos consultores ou quantos ex-quadros, enfim, assumiram a função de consultores do Banco de Portugal, porque realmente acho que é importante nós sabermos da dimensão, enfim, deste tema e desde quando, enfim, é que tem sido, digamos, adotada esta prática relativamente a ex-quadros do Banco de Portugal. Para já é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra, então, ao Sr. Governador de Portugal para responder. Dispõe 5 minutos. Faça, Sr. Governador. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Afonso. Obrigado pela oportunidade que nos dá de aqui, enfim, falarmos um pouco sobre carreiras no Banco de Portugal e salários, enquadrado nas questões que me coloca. Deixe-me começar por lhe referir que as carreiras no Banco de Portugal, as carreiras técnicas, estão enquadradas por um instrumento de regulamentação coletiva do trabalho, um ACT e um acordo de empresa, que têm características comuns às do setor bancário, por exemplo, e com destaque, em termos de aumentos salariais, de atualizações salariais. As atualizações salariais no Banco de Portugal decorrem de uma negociação que é mantida em torno dos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho no setor bancário e são adotadas no Banco de Portugal para os seus trabalhadores. É a forma, já há muitos anos, a fórmula encontrada para, num regulador, que é também supervisor, poder ter as condições laborais mais adequadas para os seus técnicos. E há duas carreiras, essencialmente, no Banco de Portugal. As carreiras técnicas, a carreira técnica e a carreira de direção. E estas duas carreiras, cobrem mais de 95% dos trabalhadores do Banco de Portugal. E, dito isto, posso tornar muito claro que consultor da administração não é uma carreira. É uma função, e é uma função à qual apenas têm acesso os diretores do Banco de Portugal, quem está na carreira da direção do Banco de Portugal. Neste momento existem 6 consultores, são 0,35% da força de trabalho do Banco de Portugal. Eu posso lhe dizer que na última década e meia o máximo número de consultores que existiu no Banco de Portugal foi em 2014, e foram 13, e eram 2 em 2022. Ou seja, o número veio-se a reduzir muito significativamente e é sempre um número muitíssimo residual dentro daquilo que é o universo de 1.700 trabalhadores que tem o Banco de Portugal. É verdade que a carreira de consultor é acessível apenas a trabalhadores que estejam na carreira de diretor e
são regras internas do banco, muito restritas. Tiveram acesso a esta carreira, a esta função, perdão, trabalhadores do banco com carreiras relevantes, quer no banco, quer em serviços públicos, e estou a falar, e vou citar apenas 3, o professor Cavaco Silva, o professor Vítor Gaspar, o professor Vítor Constâncio. Estamos a falar de um conjunto muito restrito de técnicos do Banco de Portugal que assumiram posições de muito relevo na vida pública portuguesa. Eu já referi que os salários no Banco de Portugal seguem um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e o mesmo se aplica aos salários dos consultores. Há uma grelha salarial que é pública, que está divulgada, que é atualizada de acordo com as atualizações que as negociações no setor bancário, as negociações coletivas no setor bancário permitem. Não há, portanto, nenhum salário fora da tabela e não há nenhuma discricionariedade salarial no Banco de Portugal. Quero deixá-los descansados e espero reconfortados com essa situação. E tem havido uma enormíssima... eu vou tirar o adjetivo e vou substituí-lo, até porque depois a frase faz mais sentido a seguir. Tem havido um rigor extremo na gestão salarial do Banco de Portugal. Eu posso lhe dizer que os custos com pessoal do Banco de Portugal, desde 2020, caíram, em termos reais, 12,1%. Caíram 12,1% desde que eu sou governador. O número de trabalhadores caiu 0,7%. Temos, neste efeito, um esforço de recursos humanos no último ano muito grande, com o FESAP, que é um exercício de avaliação do sistema financeiro português conduzido pelo FMI, que fez aumentar temporariamente o número de trabalhadores. Sem esse esforço, o número de trabalhadores no Banco de Portugal estaria a cair 3,4%. É uma força de trabalho qualificadíssima. Muito, muito qualificada. Nós temos, neste momento, 92% dos nossos trabalhadores com licenciatura, 5% são doutorados, quase metade da força de trabalho do Gabinete de Estudos, do Departamento de Estudos, é doutorada. As médias de entrada no Banco de Portugal dos licenciados em Gestão, Economia, Informática, Direito, têm a mediana entre 16 e 17 valores com mestrado. São trabalhadores altamente qualificados e cujas remunerações também refletem essa qualidade e essa qualificação. Os processos de progressão na carreira são processos transparentes, conduzidos transversalmente. Acontece que há uma enorme mobilidade de trabalhadores no Banco de Portugal. Neste momento, há 93 trabalhadores do Banco de Portugal que estão fora do banco, a prestar serviços públicos dos mais variados, desde a Assembleia da República, câmaras municipais, o Governo, instituições europeias. E estes trabalhadores, por lei, têm que ter as suas carreiras protegidas. Quando retornam ao banco, estes trabalhadores são reclassificados de acordo com aquilo que é a progressão normal, se, em vez de terem estado a desempenhar estas funções muito relevantes para a sociedade portuguesa no banco, estiveram fora como se tivessem estado no banco. E essas reclassificações visam cumprir a lei, que os protege, e recolocá-los naquilo que teria sido a sua carreira se se tivessem mantido no Banco de Portugal. Para concluir, eu queria reafirmar que não há recrutamentos para consultores da administração. Os critérios de acesso numa função que é desempenhada de forma muito temporária, o caso que nos traz aqui, porque foi isso que desencadeou esta audição,
representava uma permanência como consultor da administração durante um período inferior a 3 meses. É essa a lógica de ser consultor da administração. Não estou a dizer com isto que não haja situações que se prolonguem mais. Nós temos hoje uma consultora da administração que vai acompanhar o FESAP, o tal exercício de avaliação, e que vai estar mais tempo como consultora da administração nessa função, que não é uma carreira, e depois terá, obviamente, o seu seguimento dentro do Banco de Portugal. A ideia que eu quero transmitir também é de que a qualidade da força de trabalho do Banco de Portugal tem que ser protegida, tem que ser defendida, tem que ser remunerada, não tínhamos a menor dúvida. Estamos enquadrados num setor financeiro em concorrência do ponto de vista dos recursos humanos com esse setor financeiro e bancário, e o banco tem feito uma gestão rigorosa dos valores que paga e do custo que assume perante a sociedade, e sempre o assumirei. Recordo que temos vindo a reduzir, do ponto de vista real e do ponto de vista do volume de trabalho, aquilo que é o nosso apor nessa dimensão, com um rigor muito grande, sempre com a qualidade acima de tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Governador. Por razões compreensíveis, deixei o Sr. Governador duplicar o tempo, porque todos nós reconhecemos que as respostas demoram sempre, ou por regra, mais tempo que a formulação das questões, mas, de qualquer maneira, referia ao Sr. Governador que agora só lhe devolverei a palavra depois de formar todas as questões, pelo que, uma vez mais, lhe pedia que anotasse para que pudesse responder a todos os senhores e senhores deputados. Vamos, então, iniciar as questões pelo Sr. Deputado Marco Claudino, do Grupo Parlamentar do PSD. Dispõe de 5 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Dr. Mário Centeno e quem o acompanha. Dr. Mário Centeno tem hoje, atualmente, e pelas razões que referiu, uma remuneração acima do salário do Primeiro-Ministro. Aliás, tal como sucedeu quando foi consultor, um dos 13 que referiu, do Banco de Portugal entre 2013 e 2015, período, aliás, em que acumulou funções também com a coordenação do programa económico do Partido Socialista. A pergunta muito concreta que lhe queria fazer era qual era a remuneração concreta que tinha e quais as funções que exercia nesse período. Disse-nos também que atualmente são 6 os consultores que exercem funções junto à administração do Banco de Portugal. Mas ficámos sem perceber em concreto, e perguntava-lhe se pudesse desenvolver, quais são as funções também específicas que cada um exerce, que administrador é que respondem, e seria para nós importante perceber isso. E também qual o critério verdadeiro para a designação, porque disse que o salário não era discricionário, já vamos falar sobre isso, mas gostamos de saber se todos os diretores, todos os ex-administradores têm direito de serem consultores, ou se é uma decisão discricionária do Governador do Banco de Portugal e qual a razão para isso. Também relativamente ao vencimento, disse que resultava de acordos de empresa do Banco de Portugal. Gostaria de saber se, para além do salário que está definido, há outras regalias, nomeadamente variáveis de desempenho, veículos atribuídos, plafons para despesas, e quanto é que é o pacote global, já agora, do Dr. Hélder Rosolino, durante os 2 meses em que desempenhou a função de consultor. Questões também operacionais. Quando um consultor deixa de exercer funções, procura substituí-lo? Ou seja, quando diz que reduziu de 13 para 2 e depois aumentou de 2 para 6, o Banco de Portugal começou a ter necessidades diferentes em cada um dos períodos. Qual é a discricionariedade e qual é a motivação e o fundamento para isso? E também ao contrário, quando alguém desempenhava um cargo de direção e passa para consultor, procura substituir essa pessoa em concreto. Porquê é que passou a diretora do Departamento de Estabilidade Financeira para consultora sem que ao fim de mais de um ano a tenha substituído? E gostaria de que nos pudesse confirmar isso. E também queria perguntar porque é que não é tornado público as áreas específicas, tal como acontece com os administradores, em que cada um desses consultores exerce a sua atividade. Vou-lhe fazer uma pergunta, creio que não respondeu, relativamente à Comissão de Remunerações. Porque é que nos últimos 4 anos e meio não sentiu necessidade de reunir a Comissão de Remunerações? Sabemos que não tem que ver em específico com os consultores, mas com a política remuneratória do Banco de Portugal. Sr. Governador, um dos temas que a sociedade portuguesa tem mesmo de fazer
é sobre os salários para os altos cargos que podem ser desempenhados também na esfera do Estado. E queria, a esse título, perguntar-lhe, quando foi Ministro das Finanças, se houve personalidades, por si ou pelo Governo, nomeadas ou indigitadas, que tinham remunerações superiores ao do Primeiro-Ministro. E, por isso, se a resposta for afirmativa, como creio que é, se acompanha a nossa conclusão de que concorda que, com este tipo de política, porque, enquanto beneficiário, enquanto decisor, quer no Governo, quer no Banco de Portugal, adotou e atribuiu salários para determinadas personalidades, para determinados cargos, acima do vencimento do Primeiro-Ministro. E se é também correta a nossa conclusão de que, no seu entender, caso se aplicasse o limite do salário do Primeiro-Ministro para algumas funções na esfera do Estado, criar-se-iam dificuldades no recrutamento, essas sim potencialmente prejudiciais e gravosas para o Estado português. Mas queria ir então ao chamado caso Rosalino. Vale a pena já agora começar por dizer que o Governo, com a criação desta Secretaria-Geral, procedeu à extinção de 9 entidades, cortou em 25% o número de cargos diretivos, irá gerar uma poupança de 4 milhões de euros. Mas vamos aqui ao ponto que mais me intrigou. No dia seguinte à nomeação do Dr. Rosalino, e embora o Dr. Mário Centeno posteriormente tenha dito que tratasse de um não caso, por não ter sequer chegado a haver um pedido formal por parte do Governo, o Banco de Portugal emitiu um comunicado que, em síntese, dizia o seguinte: o salário do Dr. Rosalino não seria suportado pelo Banco de Portugal, embora, como se sabe, noutros anos e noutros casos, e perante as mesmas regras, o Banco de Portugal tenha tido uma interpretação diferente, e, segundo, de que tal tinha sido dado conhecimento de modo informal ao Governo. A pergunta que lhe faço é muito concreta. Qual a razão e qual a necessidade que sentiu para emitir este comunicado? Podemos todos pensar, perante as notícias que visou o Banco de Portugal ou o Governador, o Banco de Portugal não permite especulações. Contudo, sinceramente, não pode ser esse o critério. É que o Sr. Governador não pode desconhecer que têm sido publicadas notícias muito negativas para si e para a instituição, relatando factos e eventos que dão nota da existência do ambiente de asfixia democrática no Banco de Portugal e que dão uma imagem de si próprio de sectarismo e até de perseguição por razões políticas. É a conclusão que qualquer pessoa pode extrair das notícias. Seria razão mais do que suficiente para o Sr. Governador se defender publicamente. Mas aqui, curiosamente, não houve comunicado ou qualquer palavra do Banco de Portugal. Por isso, ou não acha grave, e vou concluir, Sr. Presidente, e eu considero que será uma falha grave se não considerar grave, ou entendendo que é grave, prefere, nestes casos, o silêncio em postura diametralmente oposta daquela que adota quando se trata de visar o Governo. E isto, sim, mais uma vez, parece uma falha grave e até me parece um padrão, como tentarei explicar na segunda roda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. A palavra agora ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. 5 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador do Banco de Portugal. Cumprimento e permita-me que possa dizer que aqui na Assembleia da República o respeito pelas instituições é algo que deve ser prezado por todos e que estou seguro que a esmagadora maioria dos deputados assim o fazem. Eu, aliás, devo dizer que, e permita-me esta à parte, devo dizer que nestas duas intervenções iniciais tive muita dificuldade em distinguir qual é que era a intervenção do PSD e qual era a intervenção do Chega. Mas quero dizer de uma forma clara o seguinte: é que o combate político, senhores deputados, é muito salutar que possamos confrontar uns e outros com as ideias, com os resultados que são expectáveis, mas na política não vale tudo. E o desprestígio das instituições é algo que nós temos a responsabilidade de prevenir. E quero dizer, de uma forma muito clara, que uma coisa é o sentimento que os senhores deputados do PSD têm para com o ex-ministro das Finanças, e até admito alguma frustração pelo facto do ex-ministro das Finanças ter tido sempre resultados a que se propôs e que tenha desmentido todas as previsões catastrofistas que os senhores deputados do PSD, entretanto, faziam relativamente ao Ministro das Finanças, ao ex-Ministro das Finanças. Percebo também alguma inveja relativamente à forma como o ex-Ministro das Finanças desempenhou a sua função, foi Presidente do Eurogrupo e também percebo algum despeito relativamente a todo o seu percurso académico e, portanto, eu isso consigo perceber. Há uma coisa que eu não consigo perceber, é que o PSD transforme esse despeito num desprestígio das instituições e, em particular, em relação ao Banco de Portugal. Porque aquilo que nós temos vindo a assistir por parte do partido que lidera o Governo é um ataque constante
à instituição Banco de Portugal. E quero dizer de uma forma bastante clara que aquilo que nós aqui estamos a discutir hoje é a política de recursos humanos do Banco de Portugal. E é bastante justo que assim se faça. Agora, estar a misturar política salarial do Banco de Portugal com comissão de vencimentos é só mesmo ou desconhecimento ou tentar baralhar. Eu, aliás, tenho muitas dificuldades em perceber como é que os deputados do PSD queriam que o governador do Banco de Portugal pedisse para reunir a comissão de vencimentos só se fosse para decidir sobre o seu próprio salário. Era absolutamente absurdo o que estão a dizer. Mas acho que era importante que fossem até às últimas consequências, porque se o Sr. Ministro das Finanças decidiu ter a iniciativa de nomear a Comissão de Vencimentos, é porque está preocupado com os salários dos administradores do Banco de Portugal. E qual é a preocupação que os deputados do PSD ou que o Governo têm demonstrado em que, pela primeira vez, vão preencher o limite máximo do número de administradores do Banco de Portugal? Portanto, a reunião da Comissão de Vencimentos a reunião da Comissão de Vencimentos tem a ver com a decisão de preencher o limite máximo daquilo que é o membro dos Conselhos de Administração. Senhores deputados, é muito importante nós discutirmos tudo e podemos discutir toda a política salarial, não apenas do Banco de Portugal, mas de todas as entidades reguladoras que existem em Portugal. Existem várias entidades reguladoras em que podemos ver a comparação do estatuto remuneratório e fazer também o benchmark relativamente às suas congêneres europeias. Agora, aquilo que nós não podemos é estar a usar as instituições como arma de arremesso político para uma luta político-partidária que, aliás, revela muito pouco chinho do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade institucional que todos deveriam ter. E por isso, Sr. Governador, eu queria colocar-lhe duas questões muito concretas. A primeira, sobre se esta pressão que todos temos vindo a sentir por parte do Governo é uma pressão que pode ou não ter consequências naquilo que é a independência do Banco de Portugal. E já agora, gostaria também de perceber se a ação deste Governo ou de outros governos passados, seja do PSD, seja do PS, colocaram ou não em causa a independência do Banco de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. O Sr. Deputado Alberto Fonseca, pela palavra para... Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa para... Sobre a condução dos trabalhos. Faça ver, Sr. No seguimento da intervenção do Partido Socialista, Sr. Presidente, eu queria perguntar se o Grupo Parlamentar do PSD se vai ter tempo para responder, uma vez que dos 5 minutos que o Partido Socialista teve para fazer a inquirição ao Sr. Governador do Banco de Portugal, usou 4 minutos e 40 para se dirigir ao Grupo Parlamentar do PSD, acusando de estarmos a politizar e, cito, usar as instituições como arma de arremesso político, quando na sua própria intervenção gastou boa parte do tempo a associar-se à ação governativa do Sr. Governador enquanto Ministro do Partido Socialista e a querer tirar dividendos políticos disso. Portanto, a nossa intervenção, portanto, fomos acusados de termos tido desrespeito pelas instituições, eu não vejo de forma alguma como é que a nossa intervenção desrespeitou a instituição. Estamos a inquirir legitimamente. O Banco de Portugal é uma das instituições que vem aqui à COFAP prestar esclarecimentos e fizemos legitimamente. Sr. Deputado Alberto Fonseca, muito obrigado. É óbvio que não era uma interpelação sobre a condução dos trabalhos e, portanto, vamos prosseguir. O Sr. Deputado Carlos Pereira pede a palavra para... Efeito, condução dos trabalhos. Faça favor. Queria só lembrar o Grupo Parlamentar do PSD que cabe ao Grupo Parlamentar do PS a condução dos trabalhos é o Presidente. Fazer a intervenção que entender, estou a falar para o Sr. Presidente, a intervenção que entender, nos termos que entender e aquilo que entender dizer em relação a qualquer audição. E parece-me evidente, pelo tempo que o Sr. Deputado coordenador do PSD levou para fazer uma interpelação à mesa, aquilo que disse o Sr. Deputado Mendonça Mendes fazia todo sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputados.
nos termos que estão previstos no regulamento, os 5 minutos serão gastos por cada grupo parlamentar, citando um conhecido filósofo de direitos, visto do interesse a quem com ele se titula, ou seja, gastará o tempo como bem entender. A mesa garante que não há ofensas ou qualquer uso menos adequado da palavra, não se verificou manifestamente, e, portanto, vamos prosseguir. O Sr. Deputado Rui Afonso também quer usar da palavra para uma interpelação à mesa. Faça o Sr. Deputado. Sr. Presidente, é para dar nota que, independentemente do que, enfim, o regimento indique, acho que tem que haver alguma sensibilidade e bom senso, no sentido que estamos numa audição ao Sr. Governador do Banco de Portugal e não em, digamos, tecer ataques políticos interpartidários. Portanto, eu acho que é desnecessário esse tipo de situações. Acho que quando existe um tempo de interpelação ao Sr. Governador, quem deve ser interpelado deve ser o Sr. Governador, não deve ser o PSD, ou o Chega, ou o CDS, ou seja quem for. E, portanto, eu acho que tem que haver bom senso, acima de tudo, bom senso. Muito obrigado. Vamos prosseguir, dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Albino Ramos. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo por agradecer a disponibilidade do Dr. Mário Centeno e restantes colegas do Banco de Portugal para estarem aqui a ajudar-nos e a prestar esclarecimentos sobre esta temática. De forma sucinta, Hélder Rosalino foi administrador do Banco de Portugal de setembro de 2014 a setembro de 2024. Ou seja, toda esta polémica é associada a um cargo que foi exercido durante cerca de 3 meses. É mau, mas seria pior se fosse recorrente e se outros como Hélder Rosalino mantivessem os cargos, apesar de todas estas polémicas. Neste sentido, e de forma muito rápida, há algumas perguntas que gostaríamos de colocar sem querermos repetir demasiado o que já foi dito. Que critérios foram usados para selecionar o Dr. Hélder Rosalino, sem concurso, sem transparência, como justificar os mesmos? O Dr. Hélder Rosalino mantém o seu salário enquanto consultor. O que foi feito, o Dr. Hélder Rosalino foi depois nomeado para a Valora no Conselho de Administração. Quais são as valências especiais e que falhas teve o Dr. Eugênio Gaspar para agora ser substituído pelo Dr. Rosalino? É uma gestão política de um regulador? Estas perguntas são todas válidas, tendo em conta o caso que nos trouxe cá, mas eu gostaria de pegar na primeira intervenção do Dr. Mário Centeno, onde ficou claro que não há nenhum problema com a tabela, nem com a grelha de salários, sendo que até que o número de trabalhadores caiu desde 2020. O que nos leva aqui a algumas perguntas sobre porque toda esta polémica à volta deste caso. A independência das instituições é fundamental e temos todos o dever de zelar pela mesma, ou pelo menos para não contribuirmos para uma degradação maior dessas mesmas instituições. Talvez não tenha existido melhor exemplo do problema das nomeações políticas do que a intervenção do meu estimado colega, deputado, ainda agora recentemente, António Mendonça Mendes, porque contribuiu ainda mais para a confusão entre o que estamos aqui efetivamente a avaliar, se é a astúcia política do ex-ministro das Finanças do Partido Socialista ou a conduta do governador do Banco de Portugal. Então a minha questão mantém-se. Porquê toda esta polémica e se o Dr. Mário Centeno acha que este assunto foi excessivamente politizado numa espécie de passa-culpas entre governo e regulador? Se acha que o facto de ter passado diretamente do governo de Ministro das Finanças para o cargo de Governador do Banco de Portugal contribuiu para esta polémica. Segundo notícias que saíram hoje, os salários do Banco de Portugal estão abaixo da média do setor europeu, o que, aliás, não é uma surpresa, é algo habitual em Portugal. Aqui a questão, somos todos pobres, só que uns são mais pobres que os outros, portanto, eu não vejo aqui nenhuma surpresa, nem nenhum caso de alarme em termos das remunerações entre o que é comparável, porque devemos sempre ter esse cuidado de comparar coisas que são comparáveis. Passa a redundância. E, portanto, 3 perguntas muito rapidamente para terminar. Estando quase em fim de mandato, era importante avaliar se sentiu que o seu mandato foi condicionado pelo facto de ter sido nomeadamente diretamente do seu lugar do governo. E se fosse hoje, tomaria a mesma decisão. O que é que o Dr. Mário Centeno acha sobre a existência de atividade da Comissão de Vencimentos? Isso não faria sentido esta ser reformada para ser mais útil, nomeadamente no que se prende com a avaliação ética e com a avaliação dos candidatos ao Conselho de Administração do Banco de Portugal? E, finalmente, o que entende do facto de estar limitado ao cargo de governador o diretor executivo de um qualquer banco, mas não estar o responsável pela tutela política de toda a indústria e ainda o responsável pela tutela acionista do maior banco comercial nacional. Finalmente, a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta para que o governador do Banco de Portugal passasse por um processo e um concurso internacional.
forma sucinta, os 3 principais pontos é um concurso internacional público, haver uma comissão de vencimentos com mais fundos e mais responsabilidade e, no fundo, criar impedimentos aos políticos para mitigar situações como a que aconteceram recentemente. E, portanto, se lhe pudesse terminar com uma pergunta, seria como é que o Dr. Mário Centeno olha para esta proposta apresentada pela Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. De 5 minutos, faço. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Governador, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Deputados, sobretudo, Sr. Governador do Banco de Portugal, eu gostaria só de relembrar o que é que está em causa, independentemente das questões que temos a colocar ao Banco de Portugal. O que está em causa não é tanto a situação de exceção, privilégio e alçapão que se vive no Banco de Portugal, porque ela já é conhecida há muito tempo e tem o seu cadastro mais ou menos feito. O que está em causa é o Governo ter feito um despacho à medida para permitir um salário que não estava previsto. E esse é o fundo da questão. Porque, de repente, parece que o problema é o salário que Hélder Rosalino recebia no Banco de Portugal. Também é. Mas o problema essencial e político que nós estamos aqui a discutir é porque é que o Governo altera um despacho e faz um despacho à medida para pagar um salário a uma figura política que escolhe para um cargo político de gestão da atividade do Governo. E acho que era importante não perdermos o foco desta questão. E para não perdermos o foco, era importante compreender algumas escolhas e políticas dentro do Banco de Portugal. Primeiro, quanto é que Hélder Rosalino recebia como consultor no Banco de Portugal? Para percebermos se era mais ou menos do que recebia como administrador e a razão da alteração da fórmula de cálculo do rendimento que vem no despacho produzido pelo Governo. Por isso, essa é a primeira pergunta. Quanto é que recebia como consultor? A segunda pergunta é: todos os consultores recebem o mesmo? E, portanto, o salário é igual para todos os consultores? A terceira pergunta é muito simples a pergunta, é que nós temos que perceber se os consultores recebem o mesmo, se é discricionário, se não é, ou se o cargo consultor é só uma forma de suavizar o impacto quando um lugar de direção do Banco de Portugal sai do cargo de administrador e passa a receber muito menos. E, portanto, para não voltar ao lugar de direção e passar a receber muito menos, vai para consultor para manter o salário de administrador. Não parece que esse seja um grande motivo para ter consultores no Banco de Portugal. E, por isso, pergunto também que funções é que Hélder Rosalino desempenhava como consultor. O que é que justifica a contratação de Hélder Rosalino como consultor? Especificamente, qual foi o trabalho que fez durante aquele 3 meses? E quais são as funções que cada consultor desempenha? E o que é que justifica que estejam nomeados como consultores? Porque há uma óbvia contradição nas palavras do Sr. Governador, porque vem-nos aqui dizer que o Banco de Portugal tem quadros qualificadíssimos, uma força de trabalho cheia de qualificações e que eu não duvido, doutoramentos e médias altíssimas, mas depois sente-se necessidade de pagar consultores a 15 mil euros por mês. Não encontra as respostas necessárias na força de trabalho altamente qualificada do Banco de Portugal, que dispensa a contratação de consultores que também são quadros do Banco de Portugal. Portanto, era importante compreender exatamente o que é que está em causa. E estas são as perguntas que me parecem essenciais e que acho que têm que ter uma resposta direta. O salário, exatamente, de Hélder Rosalino como consultor, saber se todos recebiam o mesmo, exatamente que funções desempenhava, que funções desempenha cada consultor e qual a justificação para cargos de consultoria da administração, quando o Banco de Portugal tem uma força de trabalho tão qualificada. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Prosseguimos dando a palavra ao complementar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Núncio. Faço favor. Perdão, Paulo Moacho. Obrigado. Tentativa de homicídio por meio audiovisual, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Moacho, faço favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que... Senhores deputados, como sei dizer-se, peço desculpa aos visados.
Sr. Deputado Paulo Mois, faça. Obrigado, Sr. Presidente. Nós certamente que não levamos a mal, estamos aqui ainda por cima perto. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e também o senhor Governador do Banco de Portugal pelas respostas que já deu, já respondeu aqui algumas das questões que eu tinha para colocar. Há aqui várias dimensões desta questão, tanto o caso político como percebermos também um pouco melhor esta política de remunerações do próprio Banco de Portugal. Em primeiro lugar, queria também perceber o que é que, no fundo, o que é que justifica, o que é que fundamenta a contratação de consultores, qual é que é, no fundo, a mais-valia que trazem ao trabalho do Banco de Portugal e quais é que são os critérios para a sua escolha, para escolher em específico aquela pessoa e não outra, e percebermos também quais é que são as funções que aqueles que existem neste momento exercem. Uma outra questão é também perceber se é uma prática comum esta nomeação para o cargo de consultor de membros que saem do Conselho de Administração e que, portanto, quando terminam o mandato, são nomeados para estas funções de consultoria. Por outro lado, sobre a política de recrutamento e recursos humanos do Banco de Portugal, qual é que é a estratégia geral do Departamento de Pessoas e Estratégia Organizacional a este nível? E também é importante percebermos como é que se comparam estas práticas no sentido não no sentido pejorativo, mas como é que isto se compara com, por um lado, as remunerações médias, tanto dos trabalhadores do Banco de Portugal como dos dirigentes, como nos explicou, é, no fundo, de onde se faz o recrutamento para estas funções de consultores, mas também como é que se comparam com aquilo que é feito, no fundo, por outros bancos centrais na Europa e por outras instituições semelhantes. E como é que se consegue garantir que existe transparência e equidade nestas práticas de remuneração e recrutamento dentro do Banco de Portugal. Relativamente ao processo de nomeação do Dr. Hélder Rosalino para secretário-geral do Governo, há aqui também algumas questões que gostaríamos de ver esclarecidas. O Sr. Governador, numa entrevista, e quando se pronunciou publicamente sobre a questão, referiu várias vezes que, no fundo, o Banco de Portugal estaria impedido de continuar a pagar este salário, que seria uma questão legal, por não poder, no fundo, subsidiar e financiar salários da função pública. Pedia também que nos explicasse esta questão, que parece que é relevante nesta matéria, até porque sobre aquilo que o Sr. Governador disse e aquilo que o Governo disse não está totalmente alinhado e totalmente coincidente aquilo que foi a público. E foi também referido que isto seria prática corrente, portanto também gostaria de perguntar se é do seu conhecimento situações anteriores em que o Banco de Portugal tenha, no fundo, pago salários a trabalhadores que depois são nomeados para outros cargos na função pública. Por outro lado, também sobre esta informação de que o Banco de Portugal teria nomeado o Dr. Hélder Rosalino para o Conselho de Administração da Valora, que é uma empresa subsidiária do Banco de Portugal. Foi também referido que esta nomeação já estava prevista desde novembro de 2024 e que foi, no fundo, retomada depois de ter sido suspensa por causa do convite ao Dr. Hélder Rosalino. Também gostaria de fazer a mesma pergunta, se é recorrente a nomeação de antigos administradores do Banco de Portugal para empresas da esfera do Banco de Portugal e quantas nomeações com as mesmas características é que foram feitas pelo Sr. Governador. E, por fim, também sobre esta questão da Comissão de Vencimentos, o Sr. Ministro das Finanças referiu essa questão em audição aqui no Parlamento e gostaria também de perguntar, no fundo, como é que responde a essa questão. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Núncio. Faça favor, 5 minutos. Estava eu a dizer, muito obrigado, Sr. Presidente, ainda a recuperar do susto há pouco, quando me associou, enfim, a um partido de esquerda.
Em primeiro lugar, muito obrigado, Sr. Governador, por estar aqui hoje na Comissão de Orçamento e Finanças a responder às perguntas dos seus deputados. Eu pedia que as respostas fossem objetivas para que, de facto, neste assunto relevante, não ficassem perguntas em aberto. E a primeira pergunta que eu lhe gostava de fazer é porque é que o Banco de Portugal decidiu triplicar o número de consultores da administração do banco de 2022 a 2025. Em segundo lugar, como são escolhidos os consultores da administração do Banco de Portugal? Quais são os critérios que são utilizados? Há critérios objetivos? São subjetivos? Já agora, quem é que escolhe os consultores do Banco de Portugal? É o Governador do Banco de Portugal? São os administradores que têm discricionariedade nessa escolha? Há alguma decisão por parte do Conselho de Administração do Banco de Portugal? Gostava que nos explicasse esses detalhes. Depois, queria-lhe perguntar quantos consultores da administração do Banco de Portugal foram escolhidos por si diretamente, Sr. Governador. Não estou a falar dos... estou a falar daqueles que foram escolhidos diretamente por si. Para além disso, quando falamos de consultores, e têm vindo inúmeros números na comunicação social, penso que não estamos a referir-nos exclusivamente aos consultores do Conselho de Administração ou da Administração do Banco de Portugal. E por isso gostava de lhe perguntar quantos consultores existem no Banco de Portugal para além dos consultores da Administração. Tem-se falado em números bastante significativos e por isso eu não gostaria de ficar apenas pelos consultores da Administração. E depois, a propósito da independência do Banco de Portugal, que espantosamente foi um argumento e uma narrativa levantada pelo Partido Socialista, seguramente em defesa de um ex-camarada, eu gostaria de recordar o seguinte. Pôr em causa a independência do Banco de Portugal para o CDS é passar automaticamente de ministro de um governo socialista para governador. Pôr em causa a independência do Banco de Portugal é, para o CDS, discutir e ponderar publicamente a possibilidade de ser nomeado Primeiro-Ministro de Portugal depois da demissão do Primeiro-Ministro António Costa. Mas, sobretudo, pôr em causa a independência do Banco de Portugal é alimentar durante meses a possibilidade de uma candidatura presidencial sem a rejeitar liminarmente e publicamente para que todos os portugueses saibam que essa circunstância não ocorre. A pergunta que lhe faço, Sr. Governador, é a seguinte. Porquê é que foi tão lesto o Banco de Portugal a emitir um comunicado relativamente ao caso Rosalino e, durante meses, o Sr. Governador nada disse e não rejeitou liminarmente a possibilidade de ser candidato presidencial? Isso sim que mina a credibilidade e mina a independência do Banco de Portugal, que deve ser, e em todos os países da Europa assim o é, um órgão independente, um órgão fora da esfera política e, por isso, um órgão cujo governador deve trabalhar todos os dias para garantir essa independência. Deixar durante meses, alimentando essa possibilidade, deixar durante meses, rolar, aumentar, alimentar a possibilidade de concorrer a uma candidatura presidencial não foi seguramente um bom serviço que o Sr. Governador prestou à credibilidade, à independência do Banco de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, pede a palavra para... Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa. Provavelmente porque o Sr. Deputado Paulo Núncio não tenha recuperado da apoplexia que teve por ter sido colocado no lado certo político. Apenas, Sr. Presidente, para poder... Vou distribuir uma informação para dar ao Sr. Deputado Paulo Núncio, de que
provavelmente desconhece que o 14º Governador do Banco de Portugal, o professor António Sousa, saiu de Secretário de Estado Adjunto e das Finanças em junho de 1994 e tomou posse como Governador do Banco de Portugal em junho de 1994. Acho que é importante para o senhor deputado Paulo Núncio poder com maior rigor e saber fazer as suas questões. Muito obrigado. Fazendo chegar aos serviços, será distribuído. Senhoras e senhores deputados, os senhores deputados tiveram a oportunidade de colocar as questões. O senhor Governador terá, obviamente, a oportunidade de responder às questões. Tendo 6 grupos parlamentares usado a palavra, o senhor Governador disporá até 30 minutos para responder às questões. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados, pelas questões colocadas. Eu vou tentar ser sequencial e exaustivo, começando pelas perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Marco Claudino, do PSD. No período em que eu fui consultor da administração, final de 2013, 2014 e parte de 2015, eu recebi, como aliás todos os técnicos do Banco de Portugal na carreira de direção, que são nomeados como consultores da administração, o mesmíssimo vencimento que recebia como diretor adjunto do Departamento de Estudos Económicos. Neste momento eu referi, há 6 consultores. Estes consultores têm trajetórias distintas. Há um consultor que foi vice-governador do Banco de Portugal, que tem funções de apoio a um conjunto muito grande de atividades internas, muito ligadas ao Departamento de Estudos Económicos, onde ele próprio foi diretor adjunto antes de transitar para, primeiro, a Autoridade das Comunicações e depois para a vice-governação do Banco de Portugal. Nós temos neste momento consultores que terminaram funções de administração em instituições públicas, a ANACOM e o INE, e há um trabalho de acompanhamento de atividades do Banco de Portugal feito nesse contexto, em particular, por exemplo, no âmbito da celebração dos 50 anos do 25 de Abril, que o Banco de Portugal tem emitido notas estatísticas mensais e que serão vertidas numa publicação e num evento a realizar mesmo antes do fecho do 50º aniversário do 25 de Abril. Referiu explicitamente a ex-diretora do Departamento de Estabilidade Financeira, que está, eu já referi isso, a acompanhar o exercício do FSAP e a coordenar transversalmente o exercício do FSAP, um exercício muito relevante do ponto de vista internacional para o sistema financeiro e para o Banco de Portugal em particular, e são essas as funções que tem. Está nomeado também como consultor da administração um ex-diretor adjunto do Departamento de Serviços de Apoio, por razões de saúde e da relevância do conhecimento que tem, porque era diretor de segurança no Banco de Portugal. Mantém-se como consultor até à aposentação, que ocorrerá em breve, em virtude da transformação que o Banco de Portugal está a operar nas suas instalações. Este diretor adjunto foi há 40 anos, foi um bocadinho menos talvez, contratado para as novas instalações do Banco de Portugal. O que é verdade é que há 40 anos, tal como o aeroporto, o Banco de Portugal também não tem novas instalações. Estamos agora num processo de transformação e o Dr. Pedro Viana, permitam-me que diga o nome, tem essas funções. Dito isto, todas as funções de consultor da administração são temporárias, resultam de trajetórias de carreira e de funções públicas que nem a administração do Banco de Portugal nem o seu governador domina. Em grande medida é esta a dinâmica, e quando chegámos a 13 consultores em 2014, foi essa a dinâmica que
dominava o número de consultores da administração. É por isso que ele triplicou, aritmeticamente correto, a afirmação do Sr. Deputado Paulo Núncio, e esta é a explicação. Se fôssemos confrontados com um número maior de fins de mandatos de pessoas, técnicos do Banco de Portugal, diretores do Banco de Portugal, muito próximo da idade da reforma. Neste momento, todos os consultores do Banco de Portugal têm a idade para se aposentar e, portanto, estão no fim das suas carreiras dentro do Banco de Portugal, e eu insisto, não há nenhum critério de seleção, não há nenhum concurso, porque a função de consultor da administração é uma função temporária e que releva para carreiras muito relevantes dentro e fora do banco, técnicos do banco que fazem e que desenvolvem funções muito específicas, sempre, e insisto por repetir outra vez, temporariamente. É, portanto, uma função residual, não é uma função-chave. O Banco de Portugal não tem mais consultores do que os seus consultores da administração. Pode acontecer que exista uma confusão, um excesso de linguagem na utilização da palavra consultor, porque, na verdade, na carreira técnica, um dos estágios dessa carreira técnica designa-se técnico consultor, mas esses são técnicos que evoluem ao longo da carreira. A carreira existe nos IRCTs de que eu tenho falado, portanto, os senhores deputados podem consultar. Há essa categoria de técnico consultor, mas ele não tem nada a ver com a utilização normal e coloquial da palavra consultor fora do banco. Abaixo de técnico consultor, diria eu, a categoria chama-se técnico assessor. A Comissão de Vencimentos, e eu vou falar da Comissão de Vencimentos tentando englobar todas as questões que me foram colocadas. A Comissão de Vencimentos é um órgão que reúne quando é solicitado para tal pelo Ministro das Finanças. Tem 3 membros. O Ministro das Finanças ou o seu substituto, que ele determine, o Presidente da Comissão de Auditoria e um ex-governador nomeado, não pelo Governador, mas pelo Conselho Consultivo do Banco de Portugal. E esta Comissão reúne para avaliar, para analisar, naquilo que, enfim, a agenda de trabalhos lhe aprouver, dentro das suas competências, as remunerações exclusivamente do Conselho de Administração. Ela não tem nenhuma incidência, nenhum mandato sobre as remunerações do Banco de Portugal, que estão determinadas por um acordo coletivo de trabalho que, obviamente, o banco negocia com os seus trabalhadores, respeita, e com os representantes dos trabalhadores, claro, e é essa a lógica salarial dentro do Banco de Portugal. Os lugares de administração não são lugares do quadro do Banco de Portugal. E, portanto, são esses, sim, enfim, em termos de salários determinados por esta Comissão de Vencimentos. Os diferentes ministros das Finanças que tivemos, e foram muitos, decidiram, no seu momento, se sim ou não, convocar reuniões da Comissão de Vencimentos. A última que existiu foi em 2006. Poderão perguntar, e poderão aproveitar o facto de estar aqui um ex-ministro das Finanças para perguntar porque é que esse ministro das Finanças não teve nenhuma razão substantiva para convocar a Comissão de Vencimentos. E provavelmente todos dirão a mesma coisa, que é, não há nada, no meu caso, determinante, nos quase 5 anos em que eu fui Ministro das Finanças, que se justificasse a convocação da Comissão de Vencimentos do Banco de Portugal. É tão natural convocá-la como não convocá-la. Depende das razões que tiverem subjacentes. E aí, obviamente, cada um dirá aquilo
que avaliou e que determinou a sua atuação. Em relação à questão dos salários e o facto de haver salários superiores aos do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, a cada um e a cada momento do Governo compete legislar da forma como entender. O Sr. Deputado não estava aqui em 2016 e 2017, mas se estivesse sentado na mesma bancada, permita-me que lhe diga que teria usado argumentos muito diferentes daqueles que usou hoje. Porque no sítio onde está sentado o Sr. Deputado, em 2016 e 2017, os argumentos que eu ouvi foram muito diferentes daqueles que o Sr. Deputado usou hoje. E é verdade. Nós legislamos e, com isso, libertámos, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos das amarras totalmente ineficientes que tinha em termos salariais, sem nenhum problema. E digo-lhe, não teríamos hoje os resultados da Caixa Geral de Depósitos que temos e que conhecemos, e ser a Caixa Geral de Depósitos o melhor banco europeu nos testes de stress e ser também o número 1 em termos de resolução no sistema europeu, se essas medidas não tivessem sido adotadas. É uma questão política e cada um tem que decidir no momento em que é confrontado com ela e, portanto, os atos legislativos passam-se na Assembleia da República e, portanto, é aí que eles devem ser colocados. E aí confesso, em cima do Banco de Portugal. O Banco de Portugal emitiu o comunicado por uma razão muito simples, porque uma fonte não identificada indicava que o Banco de Portugal teria estado, em algum momento, colocado perante a questão de financiar o vencimento do secretário-geral, naquele caso, Hélder Rosalino, e isso seria, na interpretação do Banco de Portugal, uma violação da lei, e quando estamos perante violações da lei, o Banco de Portugal não havia nenhuma fonte identificada. Se o Sr. Deputado for ver a notícia, não havia nenhuma fonte identificada. Mas era uma questão que não tem nenhuma comparação com as outras que o Sr. Deputado referiu e eu já lá vou. O que é que impede o Banco de Portugal de o fazer? Impede o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no seu artigo 123, que está plasmado na Lei Orgânica do Banco de Portugal, nos artigos 18 e 19, e é por isso que é um não assunto. E não é uma questão sequer. Ela nunca se colocaria, nunca se colocou, nem em nenhuma outra situação. Houve, aliás, conversas entre mim e o Dr. Hélder Rosalino sobre essa questão posteriores, e esse era também o entendimento do Dr. Hélder Rosalino. Eu confesso que não consegui nunca perceber muito bem qual o seguimento que esta situação teve, até porque o próprio decreto-lei que altera as condições de remuneração da Secretaria-Geral não o refere, antes pelo contrário, e, portanto, é uma não questão, ponto final. Não me parece que devamos sequer continuar por aí. Em relação às questões sobre a independência, eu costumo dizer, e quem me conhece, e passei muitas horas aqui com muitos dos senhores deputados, a independência ou as expressões que temos não podem ser um estado de espírito. Nós somos independentes se tivermos as qualificações suficientes para desempenhar as funções, e isto vale para um secretário de Estado, um ministro, um regulador, um supervisor. E eu acho que é nessas condições que nós nos devemos focar. Eu queria relembrar que o governo da Áustria, que não é socialista, nomeou com um ano de antecedência um seu ministro, que já não é ministro, para governador do Banco da Áustria. Que o governador do Banco da Finlândia, que é meu colega do Conselho de Governadores, Olli Rehn, suspendeu o seu mandato de governador e retomou para fazer uma campanha eleitoral para a presidência da Finlândia. Nós podemos achar que a Finlândia, que a Áustria, que a Alemanha, que a Bélgica, que todos os países em que as questões de dimensão política, que têm uma densidade e que têm densidade medida nas qualificações das pessoas que ocupam os cargos, e podemos achar que estamos sempre no lado da suspeita,
ou estamos do lado das instituições e conseguimos ver para além da suspeita, porque a suspeita é legítima, mas a sua legitimidade, para ser materializada, precisa de mais qualquer coisa que não apenas uma análise superficial. Eu nunca senti nenhuma pressão no exercício das minhas funções como governador e nunca senti que a independência do Banco de Portugal, nas suas análises, na sua atividade enquanto supervisor e regulador, estivesse posta em causa. E, portanto, também não vejo no passado exercícios dessas pressões. Não posso, obviamente, falar por todo o passado do Banco de Portugal, mas não tenho dúvidas de uma coisa. A independência do Banco de Portugal será determinada pelas suas valias técnicas e pela qualidade daquilo que faz, porque é a única forma de ser afirmada do ponto de vista da sociedade, da proximidade que deve ter com ela. E é essa a lógica que eu sempre privilegio nestas questões. Passando agora para as perguntas, que algumas já abordei, do Sr. Deputado Albino Ramos, não há concursos e, portanto, não há critérios. O único critério que existe de acesso à função de consultor é estar na carreira de diretor do Banco de Portugal. É uma restrição que também podia não haver, mas que o Banco de Portugal a assumiu. E, portanto, o lugar de consultor, que é um lugar temporário, que é uma função temporária, é uma função de elevadíssimo prestígio que revela também do prestígio das carreiras e da experiência das pessoas que a ocupam. O Dr. José de Matos foi vice-governador do Banco de Portugal, presidente da Caixa Geral de Depósitos, CEO da Caixa Geral de Depósitos, e quando voltou ao banco, antes de se aposentar, há 2 anos, foi consultor da administração. Foi presidente do Conselho de Administração da Valora e esteve no Fundo de Pensões do Banco de Portugal. Desempenhou funções, na verdade, aposentou-se aos 70 anos. E tinha uma valia enorme e insubstituível no Banco de Portugal. O mesmo é verdade dos outros consultores que, por vezes, tendo deixado de ser diretores, tendo estado fora do banco e estando em condições de voltar a exercer funções de direção no banco, fazem. O diretor do Departamento de Auditoria, neste momento, está nessas condições, e houve outros exemplos do passado de diretores que passam a consultores e voltam a exercer cargos de direção. Isso tudo depende da avaliação que é feita pelo banco, pelo seu Conselho de Administração, porque todas as decisões são tomadas no Conselho de Administração sobre esta matéria. E o Dr. Hélder Rosalino tem as qualificações necessárias para ser administrador da Valora, porque o Dr. Hélder Rosalino, na sua experiência longuíssima no banco, foi, entre outras coisas, diretor do Departamento de Emissão e Tesouraria, que funciona junto da Valora, que tem uma ligação muito intrínseca com a Valora, e tem todas as condições para o ser, assim como o administrador neste momento da Valora, que vai continuar até ao fim do seu mandato, que é o Dr. Eugénio Gaspar, que era um diretor, enfim, também com uma carreira muito longa no Banco de Portugal, passou por consultor da administração quando saiu do Departamento de Serviços de Apoio, temporariamente até desempenhar as suas funções na Valora. Tudo isto é a vida do Banco de Portugal e a forma muito rigorosa como no Banco de Portugal se gerem os seus recursos humanos. A vida interna do Banco de Portugal é a vida de uma instituição com 1.700 trabalhadores. E uma instituição com as qualificações técnicas do Banco de Portugal e com 1.700 trabalhadores requer tomadas de decisões diárias. É por isso que o cargo de governador é um cargo executivo. Este ano, por exemplo, na verdade, no final de 2024, para avaliar a vida interna do Banco de Portugal, há um exemplo que ainda por cima foi público, porque as coisas no Banco de Portugal agora têm mais visibilidade e isso é muito bom. Fizemos um encontro do Banco de Portugal com 1.600 pessoas. Foi a primeira vez que reunimos este número de pessoas num único evento do Banco de Portugal e isso é a melhor avaliação que eu tenho para lhes dar do que é a vida interna dentro do Banco de Portugal. É uma vida participativa,
Nunca houve tantas comunicações para o exterior do Banco de Portugal, através de variadíssimos meios de comunicação e diversos canais e eventos, e eles são todos abertos a toda a gente, e a vida do Banco de Portugal é do mais democrático que nós consigamos encontrar em Portugal. Podem igualar, mas não superar, posso lhe garantir. Enfim, eu não gostei do adjetivo que a senhora deputada Mariana Mortágua utilizou como alçapão para o Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal não é um alçapão, isso é um alçapão muito iluminado, que também os há. Mas, passando por aí, o salário como consultor, de qualquer consultor, é o salário que esse trabalhador oferia na sua função de diretor. Se um diretor passa por algum motivo, eu também tive essa experiência, não foi agradável, confesso-lhe, de passar de diretor adjunto de Departamento de Estudos Económicos para consultor da administração, o meu salário foi exatamente o mesmo. O Dr. Hélder Rosalino teve 10 anos no Conselho de Administração do Banco de Portugal e durante 10 anos os nossos diretores da geração do Dr. Hélder Rosalino, deixem-me pôr assim a coisa, o Dr. Hélder Rosalino está há 5 anos de se poder aposentar, mas da geração do Dr. Hélder Rosalino temos muitos diretores e desses diretores eles estão, pelas carreiras de sucesso que têm, em patamares remunerativos que são muito semelhantes àqueles que o Dr. Hélder Rosalino iria ter e está neste momento a oferir enquanto consultor do Conselho de Administração do Banco de Portugal, já nomeado para a administração da Valora. E, portanto, a tabela remunerativa de um consultor é a tabela remunerativa de um diretor do Banco de Portugal. E há uma diferença muito grande de remunerações nos consultores, neste pequeno número de consultores que nós temos hoje, porque há experiências e trajetórias distintas dentro destes consultores no Banco de Portugal. Portanto, a variabilidade existe, ela é muito significativa e não está de todo, insisto, ancorada ao salário de administrador, nem podia estar, porque o salário de administrador é determinado pela Comissão de Vencimentos e os salários da direção são determinados pelo Instrumento de Regulamentação Coletiva do Trabalho. E, portanto, não podiam estar, e não é essa a situação que vivemos. Portanto, não há contratações de consultores e não há, do ponto de vista nem do Governador, nem do Conselho de Administração, nenhuma utilização da figura de consultor com um critério de atividade. O número de consultores que se foi nomeado desde que eu sou governador é 5, e esses 5 consultores vêm 3 por fim de mandatos nas funções que estavam a desempenhar e 2 por transição de funções de direção dentro do Banco de Portugal, que eu aqui já expliquei. Esta utilização de final de carreira para funções transversais e essenciais ao Banco de Portugal é uma prerrogativa essencial da gestão de uma instituição com 1.700 trabalhadores. Isto representa menos de 0,3% da força de trabalho do Banco de Portugal. É disso que estamos a falar. Isso não faz o tempo que estamos aqui a ter nesta comissão menos relevante, mas eu espero que isto seja claro para toda a gente. E, portanto, eles trazem, o Sr. Deputado Paulo Moacha, é assim que se diz, não é? Já saiu, mas deixem-me notar 2 ou 3 questões que ele colocou. A mais-valia para o Banco de Portugal dos consultores é esta que eu acabei de dizer. É absolutamente essencial que ela exista e ela é usada com um grau de rigor que levou a que em 2022 apenas 2 consultores existissem no Banco de Portugal, é, aliás, o número mais baixo de muitos anos, provavelmente desde sempre, e que são trabalhadores do Banco de Portugal.
são trabalhadores do Banco de Portugal, são diretores do Banco de Portugal. Não há nenhum consultor de administração contratado fora do Banco de Portugal. É uma prática que já existe há muitos anos e que tem sido usada com uma parcimónia extrema desde que eu sou governador. O número médio de consultores por ano é praticamente zero, excetuando estas situações de ex-diretores que vêm de funções exteriores ao banco e que não têm, naquele instante em que chegam, e é por isso que estão neste momento noutras tarefas, a possibilidade de retomar uma carreira de diretor no Banco de Portugal. É avaliado que não é essa a melhor estratégia para o banco, porque, como devem imaginar, esses lugares de direção estão ocupados. E já agora eu gostava de referir que o número de cargos de gestão no Banco de Portugal desde 2020 caiu. Há menos diretores e coordenadores no Banco de Portugal hoje do que havia quando eu iniciei as minhas funções. Nos 10 anos anteriores, o número de cargos de gestão no Banco de Portugal aumentou 43%. Houve uma inversão muito significativa por este rigor, que eu espero não seja novidade para vocês, com que eu trato os recursos públicos dentro do Banco de Portugal. Mas isto é feito à custa de uma exigência enorme, enorme, que às vezes alguns, se calhar, não gostam. É possível, em 1.700, dos recursos públicos que são postos à disposição do Banco de Portugal. A questão da triplicação dos números já a abordei. A escolha de consultores também é uma decisão do Conselho de Administração. Nenhum foi escolhido por mim. Não há mais consultores do que existia e não há mais nenhum cargo de consultor no Banco de Portugal que esteja, e nunca estão estes desinseridos da sua respectiva carreira. E acho que com isto termino as respostas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Governador. Vamos então iniciar a segunda ronda. Eu tenho neste momento 6 inscritos. 7, 8. Então, não há mais inscrições, portanto, 8 inscritos. Só um momento, só apontar. Recordo aos senhores e senhores deputados, dispõem até 2 minutos para a formulação das questões. Sr. Governador, à semelhança da ronda que terminamos, terá a amabilidade de anotar as questões, dar-lhe a palavra afinal, dispondo do tempo correspondente ao somatório das perguntas gastas. Sr. Deputado Marco Claudino, 2 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Governador, queria só insistir em 3 questões que eu creio que uma delas ficou subentendida, mas se puder afirmar de forma mais clara, aquilo que nós entendemos é que, independentemente da legitimidade que existe, como é óbvio, cada governo decidir sobre as políticas salariais acima do salário do Primeiro-Ministro, se em tese e em geral, se o Governador assim entendemos, mas se puder afirmar, de que concorda que, pela responsabilidade de determinados cargos, pode justificar-se, mesmo na esfera do Estado, que haja pagamentos de salários acima do vencimento do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. A segunda questão, porque há pouco disse que era um não caso, eu próprio referi isso relativamente à sua interpretação e àquilo que referiu numa entrevista, e sobre o comunicado que fez. Queria só deixar claro, porque isso eu creio que não ficou tanto, é de que o próprio Banco de Portugal, noutras circunstâncias com as mesmas regras, teve uma interpretação diferente. E, portanto, tanto que autorizou esses pagamentos, bem ou mal, o Sr. Governador tem uma interpretação que está errado, que não é admissível, mas houve outro Governador, e noutras circunstâncias com as mesmíssimas regras, teve uma interpretação diferente. E, portanto, colocamos isto no ponto da interpretação e não tanto da factualidade.
Sobre a questão do prestígio do Banco de Portugal, queria só dizer ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes que talvez de estar sempre a falar, como o Dr. Pedro Nuno Santos, em sondagens, não sei se ele as gosta assim tanto delas, porque não têm sido particularmente favoráveis, para nomeações de governador, é que não prestigia seguramente a função de governador. E, portanto, eu queria sinceramente dizer que quem faz política com a função do Banco de Portugal é exatamente o Partido Socialista. Por último, para questionar, porque eu creio que também ficou por responder a esta questão, a antiga diretora da Estabilidade Financeira respondeu relativamente às funções que exerce, não respondeu à pergunta, se assim puder esclarecer-nos, porque é que não o substituiu mais de um ano depois de ter saído. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Governador ouviu falar realmente de carreiras do Banco de Portugal, mas muito pouco sobre consultores do Banco de Portugal. E eu reitero as minhas questões. Qual é a função exata de um consultor do Banco de Portugal? O que é que eles fazem exatamente? Se costumam recorrentemente ir ao banco, se têm reuniões periódicas, exatamente o que é que faz um consultor do Banco de Portugal para ser remunerado com 15 mil euros por mês. Relembro-lhe que o Banco de Portugal é uma pessoa coletiva de direito público num país onde o Presidente da República, que é a mais alta figura do Estado, ganha em salário mais despesas de representação 9.833 euros. Onde o Presidente da Assembleia da República ganha 8.849 euros e onde o Primeiro-Ministro de Portugal ganha 8.296 euros. Depois gostaria de abordar a questão do tema do temporário. É uma função temporária, mas é uma função temporária de quanto tempo? Estamos a falar de meses, estamos a falar de anos. Há quanto tempo estará na função de consultor o consultor mais, digamos, antigo do Banco de Portugal? E, por último, Sr. Governador, gostaria de questionar exatamente quem são os 6 consultores do Banco de Portugal e se oferem todos o mesmo salário ou se têm salários diferenciados e qual é o custo global dos consultores para o Banco de Portugal todos os anos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria tentar concluir aqui uma questão que me parece relevante, só por matéria de transparência. E eu acho que o Sr. Governador foi muito claro acerca das funções de consultor no Banco de Portugal. E o que nos disse, com exemplar clareza, é que o lugar de consultor no Banco de Portugal existe para diretores que assumem funções de administração ou fora do banco ou funções de relevo, e que, quando terminam essas funções de relevo, não têm um lugar de origem como diretores do Banco de Portugal, porque, entretanto, esses lugares foram ocupados por outras pessoas, e, portanto, é-lhes oferecida um lugar como consultor para que não deixam de remuneração. Foi exatamente isto que foi dito. O que foi descrito pelo Sr. Governador é uma prateleira dourada que o Banco de Portugal encontra para antigos quadros antes da reforma, porque não consegue voltar a pô-los no lugar remuneratório de diretor que tinham antes. O que também quer dizer que foi à prateleira dourada que o Governo foi buscar Hélder Rosalino. E quando falamos sobre o alçapão iluminado que o Sr. Governador falava, eu chamar-lhe mais uma torre de marfim, tem mesmo a ver com isto, com a ideia que o Banco de Portugal tem, que por ser uma instituição única e de prestígio, tem o dever de criar funções ad hoc para pessoas que tiveram uma carreira certamente muito importante, não coloco isso em causa, mas que, terminando as suas funções, não querem voltar ao lugar de origem como técnico e não têm um lugar de diretor para onde ir. E, portanto, acabam como consultores. Eu penso que a avaliação que faço é uma interpretação correta das palavras que o Sr. Governador aqui disse e que não conseguiu justificar de outra forma estes cargos. Tudo bem, temos é que saber porque é que eles existem. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados.
cumprimento o Sr. Governador e quem o acompanha. Gostava de colocar apenas uma questão muito simples e de forma muito objetiva, sem grandes considerantes, até dando a oportunidade ao Sr. Governador de também poder exprimir aquilo que é a sua posição. E aquilo que lhe queria perguntar é o que é que o Sr. Governador acha da disparidade do salário do Governador do Banco de Portugal face ao do Primeiro-Ministro. Portanto, se entende que se justifica e porquê de ganhar sensivelmente o triplo do Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Marco Claudino, eu não percebi a questão que me colocou, mas confesso-lhe que vou rever para tentar perceber o que disse. E já agora, Sr. Deputado Alberto Fonseca, hoje um jornal económico bastante conhecido tem como manchete um estudo que faz a comparação entre as remunerações dos vários governadores de bancos centrais, e sei que o Sr. Deputado é uma pessoa bastante estudiosa e acho que é bastante interessante, mais do que saber a opinião do atual governador, qual é o enquadramento que existe. Sr. Governador do Banco de Portugal, percebi a interpretação que faz sobre, não estou a dizer se concorda, não, estou a dizer que percebi a interpretação que faz e que o Banco de Portugal faz sobre se pode ou não pagar salários aos quadros que não estão ao serviço do Banco de Portugal, mas estão ao serviço de outras instituições, designadamente do Governo. Percebi que o Sr. Deputado Marco Claudino, esta parte percebi, queria tentar perceber a sua interpretação e não estava interessado na factualidade. Eu estou interessado na factualidade. Queria tentar perceber, então, se existem ou não hoje quadros do Banco de Portugal a prestar serviço no Governo e que sejam pagos pelo Banco de Portugal e se tem conhecimento de já ter existido situações em que o Banco de Portugal pagava aos seus quadros para trabalharem no Governo e se isso coloca ou não em causa a independência do Banco de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu voltava à questão da independência que foi ainda agora referida. E, na nossa opinião, nunca houve um governador tão próximo da esfera política como o atual governador. E isso faz mal à independência e à credibilidade do Banco de Portugal. Eu não me refiro somente à passagem automática de Ministro das Finanças para Governador, refiro-me a comportamentos e refiro-me a ações durante o seu mandato, Sr. Governador. O Sr. Governador dizia a propósito da independência que tem que se ver para além das instituições. E eu diria que mais importante do que ver para além das instituições é um Governador defender a independência do Banco de Portugal e principalmente a independência do Banco de Portugal face à esfera pública. Não defende a independência do Banco de Portugal quem pondera ser nomeado Primeiro-Ministro sem suspender imediatamente as suas funções. O Sr. Governador não defende a independência do Banco de Portugal quem alimenta durante meses a hipótese de uma candidatura presidencial sem a rejeitar liminarmente como a independência e a credibilidade do Banco de Portugal o impunham. Se o seu objetivo fosse defender efetivamente a independência e a credibilidade do Banco de Portugal, teria rejeitado pública e liminarmente essa possibilidade no primeiro momento em que essa notícia tivesse saído. Porque era isso que a independência do Banco de Portugal impunha. Mas não foi isso que o Sr. Governador fez. Deixou alimentar meses e meses a fio a ideia da possibilidade de uma candidatura presidencial. Fez mal. E com a sua atuação e com o seu comportamento causou danos e reputações à independência e à credibilização do Banco de Portugal. E volto-lhe a fazer a pergunta, porquê é que demorou tantos meses para rejeitar a possibilidade de ser candidato presidencial? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, cumprimentar também o Sr. Governador e a equipa que acompanha. De facto, fico um pouco até admirado com este ataque que ainda agora ouvi do CDS a alguém que está em funções e que tem efeito na sua ação. O ataque aqui feito, buscando até assuntos anteriores, a questão da substituição, possível substituição do Primeiro-Ministro, não me parece que seja o que nos traz aqui hoje
mas aqui uma nota de rodapé que, de facto... Não, o Chega não defende ninguém. O Chega defende... O Chega defende... Oh, Sr. Deputado. Sr. Deputado... Senhor... Eu gosto de ver o CDS nervoso pela sua dimensão que tem e pela relevância que tem na estabilidade governativa neste governo. É do CDS que o PST precisa para aprovar as leis ou para criar condições de governabilidade a Portugal. Não é de certeza. E, portanto, Sr. Deputado, fiquemos por aqui, mas não queria deixar de fazer esta nota de rodapé porque não me parece correto vir falar nesse tema como mais um tema. O que está aqui em causa é, de facto, a relevância dos assuntos que nos traz aqui hoje, depois da possível, da hipotética e da nomeação que não foi nomeação de um ex-administrador do Banco de Portugal e que nos faz pedir esta audição e o Grupo Parlamentar do Chega a requeriu com caráter de urgência e agradecer a sua presença cá com essa prontidão. Porque nós ficamos preocupados, e ficamos preocupados com a dimensão, após o exercício de um cargo público, de nomeação, há sempre um lugar de regresso, e há sempre uma remuneração de regresso. E, portanto, considera que a natureza dessas tarefas justifica que alguns consultores ofiram uma remuneração semelhante à dos administradores do Banco de Portugal. Essa não terá sido, Sr. Governador, a prática para trás efetuada pelos anteriores governadores e pelos anteriores, com o suporte dos anteriores governos? Também há uma pergunta que lhe deixo ficar. Não considera que o processo de nomeação que envolve valores tão avultados, de facto, o dobro do que ganha até alguém que o tutela, que é o Primeiro-Ministro, deveria ser conduzido de uma forma muito mais transparente? Eu acho que mais que este jogo político ou partidário que verificamos aqui nesta mesa, é importante esclarecer os portugueses sobre a forma como foi abordado para garantir um ordenado que é bem acima do ordenado de qualquer membro do Governo e isto tem que ficar aqui transparente de vez nesta Casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos, a palavra ao Sr. Deputado Albino Ramos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, uma nota final para saudar novamente a disponibilidade demonstrada pelo Sr. Governador e restantes colegas do Banco de Portugal, que, apesar de toda a eloquência e capacidade argumentativa demonstrada pelo Sr. Governador, ficou claro que, na realidade, não existem critérios para alguém ser consultor do Banco de Portugal, sem querer pôr em causa qualquer um dos percursos dos vários casos aqui explanados. Com certeza são muito válidos, mas, mais uma vez, não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é a ausência de critérios para cargos temporários de quem está na carreira da administração, o que, depois, aliadas a todas as questões habituais sobre portas giratórias e politização de um órgão que se quer independente e focado em questões técnicas e não em agendas políticas. Não estou de forma nenhuma a dizer que o Banco de Portugal é um clube de amigos ou uma grande família, mas parece muito relevante que não existam critérios até para proteger as valências técnicas de cada um. Noto também o esforço do Sr. Governador no sentido de comunicar melhor o que o Banco de Portugal tem feito para o exterior e a efetiva redução de cargos diretivos. Mas restam algumas questões, nomeadamente para o futuro e, neste caso, da Valora. O que será feito do Dr. Eugênio Gaspar? Continuará na Valora? Com que funções? O Conselho de Administração custava 300 mil euros. Só o Dr. Hélder Rosalino custará uns 250 mil. É um custo acrescido. Termino dizendo que o Banco de Portugal não pode ser uma espécie de lei de Lavoisier, onde nada se perde e tudo se transforma, particularmente cargos na direção do banco. Muito obrigado e continuação de bom dia. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. 8 senhores deputados formularam questões, o que quer dizer que o Sr. Governador irá dispor até 16 minutos para responder às questões formuladas. Sr. Governador, a palavra é sua. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Mais uma vez, tentando ser exaustivo, coisa que eu acho que fui, na primeira ronda e sequencialmente. Sr. Deputado Marco Claudino, de novo, insisto, a decisão sobre os vencimentos do Estado e de cada uma das suas funções e em cada uma das suas carreiras é uma decisão legislativa. Ela só depende da Assembleia da República
É nesse campo que esta questão se deve colocar. As decisões que vamos tomando coletivamente e que eu possa ter tomado, ou que neste momento estejam a ser tomadas, elas só têm um sítio onde têm que ser assumidas e aprovadas, é na Assembleia da República. As funções de regulador, por esse mundo fora, e por esse mundo fora tem muito peso, eu espero que não seja desvalorizado, são funções essenciais ao funcionamento das instituições que nós, nas democracias liberais, construímos. Elas devem ser compatíveis com a responsabilidade e com o perfil que nós queremos para as pessoas que as desempenham. Falar de salários é sempre uma coisa muito sensível. Eu relembrei aqui momentos em que o Sr. Deputado não estava e que nestas salas falou muito sobre salários. E nessa altura eu estava numas funções onde tinha alguma coisa a dizer sobre isso. E se for ver os registros na Assembleia da República, verá que eu nunca hesitei, apesar de ter tido que explicar a muitos senhores deputados porque é que aquela decisão estava a ser tomada. Aliás, na altura até parodiei, permita-me que lhe relembre isto, numa resposta a um deputado, a uma senhora deputada do Partido do Centro Democrático e Social, Partido Popular, sobre o sketch do José Severino, o sketch do José Severino sobre eu sou mais bolos. Eu é mais bolos, é assim que ele diz. Porque nós, quando estamos a preencher um lugar, devemos, obviamente, ter muito claro quais são as qualificações, quais são as exigências e quais o salário que lhe compete. E temos que o defender até ao fim. Aquilo que não me pareceu, normal, o que não me parece normal, é que se toma essa decisão e depois se olha para o Banco de Portugal e diz que o Banco de Portugal paga. Com toda a honestidade lhe digo, acho que era muito importante ter esse debate. Se eu for chamado a contribuir e puder, não como Governador do Banco de Portugal, entenda, posso fazê-lo, mas é essa a esfera onde eu acho que estas questões se coloca. A substituição da direção, da diretora na questão, ou seja, da direção do Departamento de Estabilidade Financeira, é um assunto que está a ser tratado pelo Conselho de Administração e, a seu momento, será concluído. É um lugar de enorme responsabilidade e como todos os cargos de direção no banco, e, portanto, eu não tenho muito mais para acrescentar aqui com toda a transparência. Os consultores, Sr. Deputado Rui Afonso, só para concluir a resposta que penso tenha dado na primeira ronda, eles são trabalhadores do banco, são trabalhadores que estão numa determinada categoria antes de poderem desempenhar as funções de consultores. Aquilo que eles fazem, por serem trabalhadores do banco, obviamente, eles têm os mesmos critérios de assiduidade e de presença nas instalações do banco, que tem uma determinada política de teletrabalho hoje implementada, e essas políticas aplicam-se a todos estes trabalhadores, como é evidente, e eu tentei aqui, sim, sucintamente, e permita-me que não volte a repetir essa descrição, ilustrar e exemplificar aquilo que são as funções que hoje em dia, estes consultores desempenham. Eu, enquanto fui consultor do Conselho de Administração, fui editor de um livro, representei a administração em atos em particular fora de Portugal, a nível do Eurosistema, organizei conferências, foram essas as minhas funções enquanto consultor da administração, e todos os consultores da administração têm essa dimensão de tarefas e de funções definidas. É uma função temporária porque não é um lugar de carreira, porque não se concorre ao lugar de consultor. Portanto, ele é desejavelmente temporário. Eu também referi aqui que há situações mais temporárias do que outras. Eu posso lhe dizer abertamente, a situação menos temporária neste momento é a situação de um ex-vice-governador do Banco de Portugal, que era diretor do banco e desempenha funções muito relevantes no acompanhamento de várias publicações dentro do Banco de Portugal e de representação do Banco de Portugal, em particular em ligados à sua experiência dentro do banco, que tem a ver com a supervisão.
é esta a experiência. Mas insisto, é uma situação temporária. E agora, pegando aqui um pouco com a interpretação que a senhora deputada Mariana Mortágua nos trouxe da função de consultor. Todas as instituições, acreditem que isto é assim que acontece, têm uma necessidade de respeitar não só o que são os direitos laborais de todos os seus trabalhadores, como a relevância das carreiras que esses trabalhadores e da experiência que esses trabalhadores adquirem. E o Banco de Portugal fala, mas fala assumidamente. Não há nem torres de marfim, nem prateleiras douradas. Não se pode chamar a uma coisa dessas. A lei é muito clara. E, aliás, há várias leis que enquadram esta situação. Desde a Lei 35 de 2014, que é a Lei de Trabalho em Funções Públicas, o Decreto-Lei 11 de 2012, o Código de Trabalho, a Lei 52 de 2019. Há muitas leis que enquadram esta situação. E os direitos são claríssimos. Claríssimos. Não podem ser prejudicados por causa do exercício transitório das suas funções, na estabilidade do seu emprego, na sua carreira profissional e no regime de segurança social de que beneficiem, bem como nos seus direitos, regalias e subsídios e outros benefícios sociais de que gozem na sua posição profissional de origem. Não é possível prejudicar pessoas que saem do Banco de Portugal para ser ministros, presidentes da República, secretários de Estado, presidentes do INE, presidentes da ANACOM. Não é possível, não é possível, não é possível. E não vou transigir um único instante na minha interpretação, como é evidente, eu não posso fazer a sua, estou a fazer a minha. E acho que, aliás, é até perigoso fazê-lo. Primeiro porque estamos a pôr em causa direitos de trabalhadores. E são direitos de trabalhadores que estamos a falar. E depois, porque estamos a pôr em causa aquilo que quase que é o regular funcionamento das instituições em Portugal. Porque é evidente que estas pessoas, hoje estão 93 pessoas do Banco de Portugal a prestar alguma forma de função em mobilidade externa. Se estas 93 pessoas fossem todas pagas pelo Banco de Portugal, obviamente a despesa em pessoal do Banco de Portugal não era aquela que seria hoje. E é aqui que eu acho, na minha interpretação, se passa da questão factual ou não para a questão jurídica. O tratado é muito clara a interpretação jurídica que existe na Europa sobre a possibilidade de existir financiamento monetário associado a pagamentos pelos bancos centrais de funções públicas nos respectivos países. Os bancos centrais estão proibidos de dar crédito que depois possa ser reembolsado, quanto mais de fazer despesa a fundo perdido, chamemos-lhe assim. E, portanto, essa é a interpretação muito clara. Existem inúmeros pareceres sobre essa matéria. Houve casos entre 2011 e 2013 de dívidas acumuladas por não pagamento ao Banco de Portugal nessas circunstâncias. Eu acho que não é o que nos traz aqui hoje. Estou a ser apenas totalmente transparente convosco e é essa a situação que me apraz dizer hoje sobre o Banco de Portugal. Não há, desde 2013, e já passaram vários governos, nenhuma situação de pagamentos do Banco de Portugal de salários de trabalhadores do banco que tenham estado a prestar funções de trabalho fora do Banco de Portugal. E são dezenas e dezenas, e desejavelmente deverão continuar a ser assim, dezenas de situações em que isso acontece. E, portanto, é a situação que temos. Eu só queria, garantir ao deputado Paulo Núncio que eu nunca aceitei, nem nunca me dispus a aceitar nenhum convite, por uma razão muito simples, porque esse convite não existiu e isso ficou muito claro do episódio que o Sr. Deputado se refere. Que antecessores meus no cargo de governador que tenham estado na política incluem Miguel Beleza, António de Sousa, Silva Lopes, Vítor Constâncio. Não há... Eu não quero pedir messas a nenhum destes ex-governadores, porque
é uma lista impressionante de dedicação à causa pública no governo, em muitos governos e em muitos lugares, no Banco de Portugal também. Agora, se o Sr. Deputado quiser, pode ir reouvir as minhas declarações de julho de 2024 e verá quão transparentes e cristalinas elas são, como aliás eu tento que sejam sempre. E as mesmas declarações foram produzidas em novembro do ano passado. Há uma coisa que lhe garanto. Era e foi uma decisão pessoal que nunca, jamais, em momento algum, interferiu nem nas funções do Banco de Portugal, nem na forma como o Banco de Portugal as exerceu, nem na sua comunicação. Nenhuma. Se eu tivesse que abordar esse tema como o Sr. Deputado me diz que eu devia... Se eu tivesse que as executar da forma como o Sr. Deputado aqui propõe, usando a expressão liminarmente, não faria muito mais coisas no meu dia-a-dia. Não faria muito mais coisas no meu dia-a-dia. Mas foi completamente claro sempre a minha comunicação sobre essa matéria. Agora, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, as remunerações não são semelhantes às do Conselho de Administração por construção, nem pelo seu contrário. Elas derivam de mecanismos de determinação completamente distintos. E os ex-membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, que são funcionários do banco e não é uma obrigatoriedade, e que assumem funções de consultores da administração, porque não é um direito, mas que assumem funções, são recolocados na grelha salarial do Acordo Coletivo de Trabalho de direção do Banco de Portugal e não vão, e posso lhe dizer, não estão, e isso é público, e portanto é fácil de fazer a conta, não ficam no topo dessa grelha salarial. Não ficam no topo, ou seja, eles são reclassificados na lógica... Eu não posso falar de salários individuais, perceba, estamos ao abrigo da lei, mesmo aqui, e, portanto, não acho que sequer que seja muito relevante, estou-lhe a dizer. Eles são reclassificados dentro do Acordo Coletivo de Trabalho, nas grelhas salariais que decorrem dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho do Banco de Portugal e são reclassificados como diretores que já exerciam antes. A carreira dos seus colegas de direção progrediu e é apenas esse ajustamento que é feito. Nada mais. Só para acalmar enfim, a preocupação do Sr. Deputado Albino Ramos sobre o Dr. Eugénio Gaspar. O Dr. Eugénio Gaspar foi diretor, foi consultor de administração, foi e é hoje membro do Conselho de Administração da Valora. O Dr. Eugénio Gaspar vai aposentar-se por limite de idade muito proximamente e a gestão que tenho tentado fazer, e posso agora apenas enfim, falar por este Conselho de Administração, onde eu sou o governador, que temos tentado fazer é a de que não haja rupturas no contexto de gestão de nenhuma parte no Banco de Portugal, em particular também não na Valora, e que haja uma sobreposição para que haja essa transição enfim, suave e tranquila em todas as funções que temos. Isso justifica, por exemplo, que um ex-diretor do Departamento de Serviços de Apoio seja agora consultor, porque está a apoiar na gestão da transição de edifícios do Banco de Portugal, e a mesma razão se passa, neste caso, com o Dr. Helder Rosalino e o Dr. Eugénio Gaspar, nas funções que vai desempenhar futuramente na Valora e que o outro deixa de desempenhar. Não há nenhuma ruptura nestas circunstâncias. São carreiras laborais muito longas. Estamos a falar de trabalhadores, seja o Dr. Helder Rosalino, que já tem mais de 30 anos, ou quase 30 anos de carreira, seja o Dr. Eugénio Gaspar, que tem muito mais do que isso, muito longas no Banco de Portugal.
de trabalhadores que, na verdade, têm o sucesso suficiente para chegar o mais longe que possam nessa carreira, nunca é ao topo das carreiras no Banco de Portugal, porque essa experiência não existe no Banco de Portugal. Não estamos a falar de pessoas que estão no topo da carreira, mas que têm os salários determinados, tal como no setor bancário, por estes instrumentos de remuneração coletiva. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. O Sr. Deputado Alberto Fonseca vai dar a palavra para... Obrigado, Sr. Presidente. Eu só coloquei uma questão que julgo não ter sido respondida, só para recordar ao Sr. Senhores deputados, certo, só que... Admito que tenha sido por lapso, foi só uma era objetiva. O Sr. Governador dispunha 16 minutos para responder, já excedeu o tempo, portanto vamos concluir. Os senhores deputados avaliarão, obviamente, a capacidade de esclarecimento ou não. Se eu em 10 segundos puder, mas eu não queria interromper. Sr. Governador, se... Pronto, está disposto a fazê-lo, o Sr. Deputado Rui Afonso é mesmo alguma coisa. Portanto, então, o Sr. Deputado Alberto Fonseca sinalizou uma questão, o Sr. Governador fará a amabilidade... Não, já agora, peço desculpa, uma vez que o Sr. Deputado Rui Afonso pede a palavra, presumo eu também, para sinalizar uma questão. Faço favor. Sr. Presidente, é para uma questão que não chegou a ser respondida pelo Sr. Governador. Digamos, o consultor mais antigo está em funções há quanto tempo e qual é o valor global também dessa equipa de consultores, qual é o custo anual dessa equipa de consultores para o Banco de Portugal. Só para fazer uma pequena nota, só para dizer que ainda bem que houve esta audição, porque a minha entidade patronal também vou exigir que depois de ser deputado também me torne consultor do Conselho de Administração para não perder a remuneração. Portanto, é uma exigência que eu vou fazer à minha entidade patronal, que é privada, por acaso. Sr. Governador, então, num minuto... Um minuto. A pergunta do Sr. Deputado Alberto Fonseca, eu acho que, na verdade, respondi. É uma decisão política, compete à Assembleia da República tomá-la, dentro daquilo que é o quadro legal vigente, que tem um contexto europeu e nacional, e não sou eu que vou fazer o ranking de remunerações entre as remunerações do Conselho de Administração do Banco de Portugal e do Governo. Enfim, como sabe, já fui ministro bastante tempo e sei bem o que é que isso significa. Sr. Deputado Rui Afonso, o custo com os consultores é variável, porque depende do tempo que eles estão na administração e depende do número de consultores que estão na administração do Banco de Portugal. E, portanto, é uma resposta que é muito temporal, ou seja, ela depende do momento de que estamos a falar. Neste momento, nós temos os tais 6 consultores. Há uma expectativa de que esse número venha a evoluir, porque, como lhe disse, todos estes consultores estão em idade de aposentação, têm tarefas atribuídas dentro dessa função como consultor e depois elas cessam e naturalmente, o vínculo laboral ao banco muda de forma, digamos assim. Em relação ao consultor que está há mais tempo em funções de consultor, essas funções vêm já desde o momento em que deixou de ser vice-governador do Banco de Portugal, que ocorreu em 2014, creio eu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Governador. Agradecer às senhoras e senhores deputados, agradecer, obviamente, ao Sr. Governador os esclarecimentos prestados. Fui manifestamente otimista quando acreditei que poderia corresponder ao convite para estar presente na posse do vice-presidente do Conselho de Finanças Públicas. Senhoras e senhores deputados, às 15 horas temos uma outra audição. Está encerrada esta audição. Obrigado.